Medo e ambição, greed and fear, são talvez as duas paixões mais fortes que movem o ser humano. E os autoritários de plantão já perceberam isso faz muito tempo. Incutir medo no povo é um mecanismo poderoso, eficiente, para controlá-lo. Espalha-se o pânico e depois vende-se a falsa segurança, a sensação de segurança, bastando, claro, o cidadão delegar todo o poder a essa casta de especialistas. Foi exatamente assim na pandemia do Covid. Ninguém nega aqui a gravidade do troço, claro, mas a reação foi bastante histérica e desproporcional. E pior, muitos passaram a acreditar que bastava seguir cada recomendação ou imposição dos especialistas para ficar seguro. Foi assim que nós vimos gente com 2, 3 máscaras em local aberto, brigando com familiares como se eles fossem potenciais assassinos ao não seguir cada passo sugerido pelas autoridades, ou então entregando o braço para quantas doses fossem recomendadas de uma vacina ainda em experiência. Os lockdowns, as máscaras e mesmo as vacinas não impediram inúmeras mortes, mas isso em nada abalou a confiança, a fé cega dos crentes na ciência dos tecnocratas picaretas, como o Dr. Fauci, ou governadores charlatães e bastante ambiciosos, como alguns aí. Havia um claro grupo de risco, os idosos, mas falar isso era feio ou até insensível. Os obesos claramente corriam mais riscos também, mas mencionar o óbvio era gordofobia. A ciência verdadeira não liga para nossos sentimentos, mas a ideologia progressista moderna, que tenta monopolizar a fala em nome da ciência, é puro sentimentalismo. E eis que agora a mídia e os mesmos suspeitos de sempre já tentam criar mais uma vez o clima de pânico, dessa vez com a varíola dos macacos. Não importa que a própria OMS, desacreditada perante os observadores céticos, mas alçada ao patamar de voz da ciência pelos crentes que acusavam os demais de negacionistas na pandemia, que a OMS dizia tenha recomendado a redução do sexo entre homens, já que 98% dos casos seriam fruto de relacionamento homossexual. Não se pode estigmatizar a comunidade gay, alegam, mas então não se pode mais seguir a ciência. Afinal, os fatos estão aí e não vão desaparecer por conta da nossa sensibilidade social. Ao que tudo indica até aqui, o grosso dos casos está concentrado nesse perfil de comportamento. Esconder isso do público ajuda de que forma? Reparem que não se trata de relacionamento gay em si. O par homossexual monogâmico não parece correr risco maior do que qualquer casal. O problema é a quantidade de relacionamento sexual entre homens, ou seja, a promiscuidade homossexual. Mas simplesmente mencionar isso já atrai a fúria dos inquisidores modernos. Uma reportagem da Folha de São Paulo tenta espalhar o medo e alegar que o governo federal, claro, não tem feito o suficiente para impedir o contágio. Num país com mais de 200 milhões de pessoas, estamos falando em pouco mais de 1.000 casos de varíola do macaco. Ainda assim, o jornal consultou os seus especialistas para criticar o governo e também para deixar os seus leitores em pânico. Por que não se pode, porém, falar do óbvio aqui, do comportamento de risco nesse caso? Os mesmos que nem pestanejaram durante a pandemia do Covid para impedir crianças de estudar, gente humilde de trabalhar ou famílias de estarem com seus parentes idosos, muitas vezes doentes, agora, na varíola do macaco, morrem de medo de recomendar menos promiscuidade homossexual. Não pode nem mesmo fechar orgia gay para não criar estigma a esse grupo. De que maneira eles contribuem para a não proliferação da doença assim? Foi exatamente o mesmo caso com a AIDS. Pasmem, era o mesmo Dr. Fauci no comando nos Estados Unidos. O cientista se recusava a admitir que um certo grupo corria bem mais risco, deixando todo mundo com medo para não criar estigma. Como é que isso ajudou a comunidade gay? Permanece um mistério. Mas o medo espalhado deu, certamente, mais controle aos tecnocratas do Estado, ao próprio Dr. Fauci, claro. Pessoas apavoradas são presas fáceis dos oportunistas de plantão. A fobia, muitas vezes, é irracional,
Mas se você pretende monopolizar a fala em nome da ciência, o mínimo que deve fazer é esmiuçar com cuidado os números, as estatísticas, os dados. Afinal, não custa repetir, os fatos não ligam para os seus sentimentos.